Hoje em dia é muito comum dentro das igrejas as pessoas fazendo adivinhações, né? Eles dizem que são profetas e começam a ter revelações, a falar coisas a respeito da vida das pessoas e a respeito do futuro e do passado dessas pessoas, tá? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso, se a Bíblia aprova esse tipo de prática. Se você for para Deuteronômio 18, a partir do versículo 10, olha o que Deus diz. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lançará de diante de ti. Olha só, Deus condena. No primeiro versículo ele condena de maneira incisiva, tá? Ele diz que pessoas que passar pelo fogo significa que sacrificam os próprios filhos a deuses. E ele condena também o adivinhador. Sabe aquela pessoa que chega ali na igreja e fala: olha, eu sei que aí no seu bolso tem um RG, o número do seu RG é tal, e o número do seu CPF é tal, e o nome da sua mãe, do seu pai é esse. Isso é adivinhação. E prognosticador. Prognosticador é o quê? Aquele que fala do seu futuro. Olha, vai acontecer isso na sua vida, tá? Vai acontecer aquilo e aquilo outro. Isso é um prognóstico a respeito da vida das pessoas. E Deus condena esse tipo de prática. Nem encantador, nem necromante. Necromante são as pessoas que consultam os mortos para saber o futuro, tá? Esse tipo de prática também é condenado por Deus. Nem mágico, nem quem consulte os mortos. E outro tipo de coisa que Deus condena é você consultar quem já morreu. Consultar para que ele te ajude, te traga algum tipo de informação, etc. Ou que o morto fale com você. Isso é expressamente condenado na Bíblia. E Deus diz: por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. É abominação ao Senhor. Então, se é abominação você fazer adivinhações das pessoas, de objetos, de nomes e de qualquer outra coisa dentro das igrejas, e fazer prognósticos falando que vai acontecer isso ou aquilo na vida da pessoa, se a Bíblia diz que isso é abominação a Deus, por que que dentro das igrejas eles estão fazendo isso? Olha o que diz aqui em Levítico 19, versículo 31. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos? Não os procureis para ser contaminados por eles? Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus está dizendo para você não procurar esse tipo de prática. Não consultar os mortos para saber do futuro. E também os adivinhos. Porque ele diz que se você procurar essas pessoas, você vai ser contaminado por eles. Olha só que grave, tá? E por que isso é tão grave para Deus? Porque você chegar numa igreja, uma pessoa ali, começar a falar, adivinhar as coisas da sua vida e começar a dar informações que só você sabia. Por que uma pessoa chegar ali na igreja e começar a falar que isso vai acontecer no seu futuro, aquilo e aquilo outro vai acontecer, ou aconteceu já na sua vida? Porque Deus diz que isso é abominação. Se você for para Isaías, no capítulo 8, versículo 19, ele diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Ele está dizendo aqui, quando você vai consultar os adivinhos, os necromantes, você não está consultando a Deus. Se você não está consultando a Deus, se essas adivinhações dentro da igreja hoje, se esses prognósticos dentro da igreja acerca do seu futuro, do seu passado ou do que você está vivendo nesse momento,
Se Deus condena isso e Ele diz que você não está consultando Ele quando você faz isso, você acha que você está consultando quem? É por isso que Deus condena, Ele diz que é abominação, tá? Porque a Bíblia diz que só há dois caminhos. Se você não está consultando a Deus, se Ele não revela esse tipo de coisa ali para as pessoas, quem você acha que está trazendo esse tipo de revelação para a sua vida? São os anjos maus, os demônios. Por isso que a Bíblia diz que é abominação. Esse tipo de prática hoje ele é muito comum dentro das igrejas. As pessoas querem trazer revelação da sua vida a respeito do seu futuro, a respeito de coisas particulares, tá? Muitas vezes são coisas que realmente aconteceram, eles falam. Mas muitas vezes são coisas que não aconteceram também, você sabe disso. Mas a Bíblia condena. Independente de que forma for, a Bíblia condena. Em Apocalipse 21, no versículo 8, olha o que diz aqui. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essas pessoas vão ser todas destruídas. Tanto essas que fazem esse tipo de adivinhação, se dizendo profetas ali, e revelam, adivinham coisas, fazem prognóstico a respeito da sua vida, a Bíblia está dizendo que eles vão ser destruídos. E coloca eles no mesmo patamar dos assassinos, dos impuros, dos feiticeiros e dos idólatras. Para Deus é a mesma coisa, todos eles vão ter o mesmo fim. Irmãos, não participem dessas coisas. A Bíblia é a maior revelação de Deus. Toda revelação que você precisa para a sua vida, ela já foi revelada e ela está aqui na Bíblia. Você não precisa de ninguém subindo ali em cima no púlpito e querendo fazer revelação a respeito disso ou daquilo da sua vida. Deus pode usar alguém na igreja e te fazer uma revelação? Deus pode usar. Mas Ele diz para você não procurar esse tipo de coisa. Quando Deus quiser te fazer uma revelação, Ele vai te dar uma revelação, tá? Mas a Bíblia traz toda a revelação que você já precisa. Não se deixe enganar por esses movimentos, por essas pessoas que se dizem profetas e elas estão fazendo o contrário do que a Bíblia ordena. Se a Bíblia diz que você ficar ali fazendo prognóstico da vida alheia, que você ficar fazendo adivinhações das coisas da vida das pessoas, se a Bíblia condena isso, se Deus diz que é abominação, por que os homens estão fazendo isso? Estão procurando esse tipo de coisa? Vamos pensar, meus irmãos, e vamos buscar na Bíblia toda a revelação que a gente precisa para a nossa vida. Amém?